Drogas ilícitas são as substâncias em que a produção, comercialização e consumo são proibidos por lei. As drogas, além do risco imediato à saúde, causam diversos prejuízos afetando a qualidade de vida do indivíduo. A dependência química é uma doença que afeta a vida da pessoa e das suas relações em diversos aspectos: físico, mental, familiar, profissional e financeiro. A dependência química está relacionada com aspectos psicológicos e bioquímicos do organismo. De modo geral, os usuários repetem o uso, buscando repetir as sensações prazerosas conseguidas com a droga. Isso gera dependência psicológica. Além disso, há a dependência física. Sintomas como depressão, cansaço, alterações de humor e de sono são produzidos pelo organismo quando o indivíduo deixa de consumir a droga. O LSD, dietilamida do ácido lisérgico, conhecido também como doce ou ácido, é uma substância sintética pertencente ao grupo dos alucinógenos. Na forma pura, o LSD é incolor, não tem cheiro e tem um leve gosto amargo. É vendido de forma de micropontos, líquido, cápsula, papel absorvente ou tiras de gelatina. Os efeitos mais comuns dessa droga costumam aparecer de 20 a 90 minutos após o uso e demoram de 6 a 12 horas para passar. O LSD é considerado o alucinógeno mais potente que existe. Microgramas dessa substância são capazes de causar efeitos significativos, como perda da noção de tempo e espaço. A droga é metabolizada no fígado e, ao entrar na corrente sanguínea, age no sistema nervoso central, causando alterações físicas e mentais, sendo rapidamente eliminada pelo organismo. Efeitos físicos. Assim que tem início a ação do LSD, os usuários normalmente começam a sentir sintomas físicos como tremores, elevação da temperatura corporal, dilatação das pupilas, rápido aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, sudorese acentuada e boca seca. Depois de algum tempo, outros efeitos podem aparecer, como náuseas, vômito, perda de apetite, cansaço, problemas de coordenação, tontura e insônia. Efeitos psíquicos. Por ser um alucinógeno, o LSD causa delírios, alucinações, confusão mental e sinestesia, condição neurológica na qual os sentidos se misturam ou se confundem, como sentir cheiro pelo tato ou ver sons. Por exemplo, distorções das cores, movimentos e imagens também são sintomas recorrentes. Após o uso, a pessoa pode deixar de distinguir o real do imaginário ou ter dificuldade de pensar e se comunicar de forma racional. Pode haver alterações repentinas de humor, como medo, felicidade, raiva, tristeza, excitação, agressividade e euforia. Em alguns casos, a pessoa tem comportamento impulsivo, estranho e até mesmo perigoso. Riscos do uso regular de LSD. Quem usa LSD costuma criar tolerância à droga e começa a recorrer a outras substâncias alucinógenas ou a ingerir doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito que antes. O consumo exagerado pode trazer sérios riscos à saúde, pois seus efeitos são imprevisíveis e o corpo pode ter dificuldades em metabolizá-la, levando a sintomas persistentes, como distúrbios visuais, paranoia, pensamento desorganizado e mudanças de humor. Alguns usuários perdem a capacidade de avaliar situações de perigo, têm comportamentos violentos ou sentem como se fossem invencíveis e tivessem habilidades sobrenaturais, como voar, flutuar, andar sobre as águas. Isso coloca em risco a vida dessas pessoas e de quem está ao seu redor, pois não há controle sobre as suas ações e perde-se a noção da realidade, o que pode levar à morte. Há ainda o chamado flashback, uma desordem de percepção persistente alucinógena, na qual o usuário revive algumas experiências da droga dentro de alguns dias, semanas, meses ou mais de um ano após o consumo da substância. Na maioria das vezes, esse sintoma ocorre sem aviso prévio, podendo interferir na rotina da pessoa. O uso regular de LSD também pode contribuir para o desenvolvimento ou agravamento de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, psicose e esquizofrenia. O problema é visto como uma doença crônica multifatorial, portanto, é fundamental que a terapia inclua intervenções médicas e psicológicas. As intervenções médicas se concentram em ajudar os pacientes a gerenciar os sintomas e manifestações físicas da abstinência da substância.
Já as intervenções psicológicas ajudam os pacientes a entenderem por que usam drogas e como seus comportamentos e pensamentos afetam uns aos outros. O êxtase, conhecido popularmente como droga do amor, trata-se de uma substância psicoativa, classificado quimicamente como 3,4-metileno-dioxometafetamina, ou MDMA. A bala êxtase ficou bastante popular como droga do amor por aumentar a percepção de cores e sons, e também por expandir a sensibilidade física do usuário. O êxtase é uma droga recreativa que tem a metileno-dioxometanfetamina como princípio ativo. Essa substância é responsável por aumentar o estado de euforia e também a sensação de prazer do usuário. Quando ingerida, os efeitos têm início após 30 a 45 minutos e podem durar entre 4 a 8 horas. Propriedades. O MDMA interfere em vários neurotransmissores, causando liberação de serotonina, dopamina e norepinefrina no sistema nervoso central, os quais estão envolvidos no controle do humor, termorregulação, sono, apetite e no controle do sistema nervoso autônomo. No ápice dos efeitos de êxtase, podem surgir sintomas perigosos, que por conta da sensação de bem-estar da substância, são ignorados pelo usuário. Entre os efeitos perigosos estão náuseas, desidratação, hipertermia, hiponatremia, hipertensão, surtos psicóticos e entre outros. A bala de êxtase, quando ingerida com bebidas alcoólicas, ainda pode resultar em choque cardiorrespiratório e levar à morte. Os tipos mais comuns de êxtase são MDEA, metanfetaminas, anfetamina, paracetamol, cafeína e ketamina. Quanto tempo o êxtase fica no corpo? É possível encontrar êxtase no organismo até 180 dias depois do uso. Na urina, encontra-se a droga até 4 dias depois. Nos cabelos, pode ser encontrado até 90 dias depois e nos pelos corporais até 130 dias. Componentes. Êxtase é o nome dado a qualquer composto, geralmente comprimido, que contém a substância MDMA, 3,4-metileno-dioxometanfetamina, apesar de ser derivado de uma droga estimulante, anfetamina. O composto MDMA tem efeitos semelhantes a de um alucinógeno. Os inalantes são substâncias que promovem a dependência de quem os utiliza, bem como a síndrome da abstinência, que normalmente dura 2 meses. A síndrome pode ser caracterizada pelos efeitos que ocorrem, como ansiedade, depressão, agitação, perda de apetite, irritação, agressividade, náuseas, tremores e tonturas. Os inalantes são substâncias aspiradas pelo nariz ou pela boca, que podem ser produzidas a partir de diferentes princípios ativos que induzem o organismo a produzir modificações alucinógenas e depressoras. Para a produção dessas substâncias são utilizados solventes juntamente com aerosóis, gasolina, colas, esmaltes, tintas, acetonas, éter, ambientadores, vernizes, fluido de isqueiro, spray para cabelos e muitos outros. Com o intuito de obter excitação e euforia, as pessoas utilizam os inalantes. Esses também podem gerar efeitos inesperados e indesejáveis de diferentes formas, já que sua composição é bastante variada. Em geral, provocam agressividade, sonolência, confusão, perda do autocontrole, impulsividade, inquietação, perda da coordenação motora, vertigem, distorção do tempo e das cores, fraqueza muscular, tremores, delírios, podendo em alguns casos ocorrer paralisia dos nervos cranianos e periféricos, perda da consciência, lesão cardíaca e no fígado, coma, convulsão e outros. Após a conscientização do usuário sobre o seu problema, esse deve procurar auxílio médico para que o melhor procedimento para a recuperação seja realizado. Existem vários tipos de tratamento para o usuário de inalantes, mas esses tratamentos devem ser aplicados por profissionais especializados na área. Drogas ilícitas são substâncias naturais ou sintéticas que possuem a capacidade de alterar o comportamento do indivíduo e cuja produção, distribuição e consumo é permitida por lei. Apesar de ser uma droga liberada, a droga lícita é uma ameaça à saúde e causa dependência aos usuários. Ansiolíticos. O que são ansiolíticos? Também conhecidos como calmantes ou tranquilizantes, os ansiolíticos são usados no tratamento de ansiedade e tensão. É um medicamento que pode ser elaborado por meio de processos químicos e também de forma natural, em remédios caseiros como o chá. Efeitos no cérebro.
Como consequência desta ação, os ansiolíticos produzem uma depressão da atividade do nosso cérebro. Os ansiolíticos mais comuns são os benzodiazepínicos. Eles agem nos neurotransmissores do sistema nervoso central, provocando o equilíbrio da sensação de ansiedade e estresse. Isso porque essas substâncias conseguem inibir as áreas cerebrais que apresentam funcionamento exagerado, gerando os seguintes efeitos: diminuição da ansiedade, indução ao sono, relaxamento muscular e redução do estado de alerta. Os principais riscos relacionados aos ansiolíticos estão ligados ao seu uso inadequado. Uma dosagem excessiva, por exemplo, pode provocar o sono prolongado, mas sem afetar funções respiratórias ou cardíacas. No entanto, doses altas combinadas com o uso de álcool ou outros medicamentos podem levar à morte. Além disso, o uso desse medicamento pode levar um indivíduo a apresentar alguns efeitos colaterais, como sonolência, comprometimento da coordenação motora, amnésia, enjoo, fala arrastada, perda de força e do tônus muscular, confusão, vertigens, tonturas, dores de cabeça, visão turva ou dupla, dificuldade de concentração. Outro efeito adverso causado pelo uso contínuo de ansiolíticos é a dependência. Nesse caso, sem o consumo da droga, a pessoa dependente começa a sentir dores pelo corpo, sudoração, irritabilidade excessiva, insônia e, em casos mais extremos, existe a possibilidade de apresentar convulsões. Solventes são substâncias geralmente inflamáveis e voláteis, permitindo que sejam facilmente inaladas pelo nariz ou boca, seja acidentalmente ou intencionalmente. Colas, tintas, esmaltes, tinners, vernizes, cheirinho de loló, lança-perfume, dentre outros. São alguns produtos que possuem solventes em sua composição. São drogas mais frequentemente usadas por adolescentes, tanto pela facilidade de serem encontradas, quanto pelo preço mais acessível. Seus efeitos são rápidos e se encerram também rapidamente. Uma situação propícia para que o indivíduo aspire novamente em busca de seus efeitos, facilitando sua dependência. Hesitação, geralmente acompanhada de zumbidos, dor de cabeça, salivação e rubor, são seus primeiros efeitos que logo depois dão espaço para uma diminuição das atividades cerebrais do indivíduo, conferindo voz mole, desorientação, palidez e, em alguns casos, alucinações. Seu uso contínuo e ou em altas doses pode conferir queda de pressão, convulsões, inconsciência e até mesmo coma e morte. Em longo prazo, o indivíduo tende a ter suas células neurais lesionadas de forma irreversível, causando, dentre outros sintomas, déficit de atenção e concentração. Problemas musculares, hepatíticos, renais e relacionados à medula óssea e nervos também podem ocorrer devido à intoxicação. Vale ressaltar também que tais substâncias deixam o coração mais sensível à ação da adrenalina, uma das responsáveis pelo aumento dos batimentos cardíacos em situações de sobrecargas, como impactos emocionais ou grande esforço físico. Assim, em situações tais como estas, o usuário pode sofrer problemas cardíacos agudos. Esmalte é um produto cosmético que é amplamente utilizado como uma forma de decorar e colorir as unhas. Os principais componentes do esmalte são resinas, solventes, plastificantes e pigmentos, que são geralmente seguros para o uso humano quando utilizados corretamente e em quantidades adequadas. No entanto, alguns esmaltes podem conter substâncias que podem ser prejudiciais à saúde, como formaldeído, tolueno, dibutilfetalato e outras substâncias químicas que podem causar reações alérgicas ou irritações na pele e nas unhas. Além disso, é importante tomar cuidado ao remover esmaltes, evitando a exposição a produtos químicos nocivos, como acetona e outros removedores de esmalte. No entanto, é importante lembrar que qualquer produto químico, incluindo esmaltes de unha, podem ter efeitos colaterais ou reações adversas em algumas pessoas. Por isso, é sempre recomendado seguir as instruções do uso do fabricante e tomar cuidado ao utilizar produtos químicos em geral.